Hora do show. Boa tarde, Cristina. Boa Boa tarde, tarde, Dulce. pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo maravilhoso? Sexta-feira linda. Sexta-feira, sua linda. Sexta-feira maravilhosa. Pessoal, Maravilhoso. vamos nessa. Vamos ler. Olha, a gente está quase chegando no meio do livro. A gente parou na página 94, aqui, ó, bem no finalzinho da 94. O sentido esotérico de esperar. Isso no livro físico. Nesse que a gente está lendo aqui no livro digital, a gente parou na página 44, o sentido esotérico da espera. É o mesmo, né? Claro. Vocês são inteligentes? Vamos lá. O sentido esotérico de esperar. Num certo sentido, o estado de presença poderia ser comparado à espera. Jesus empregou a analogia da espera em muitas de suas parábolas. Não se trata do costumeiro tipo de espera tediosa ou agitada, que é uma negação do presente sobre a qual já comentei. Não é uma espera na qual a atenção fica focalizada em algum ponto no futuro e o presente é percebido como um obstáculo indesejável que nos impede de alcançar o que desejamos. Existe um tipo de espera que requer uma prontidão total. Alguma coisa que acontece a qualquer momento e se não estivermos absolutamente acordados, calmos, vamos perdê-la. Esse é o tipo de espera da qual Jesus falou. Nesse estado, toda a nossa atenção está no agora. Não há nenhum espaço para fantasias, pensamentos, lembranças, antecipações. Não há tensão nem medo, apenas uma presença alerta. Estamos presentes com todo o nosso ser, com cada célula do corpo. Nesse estado, o você que tem um passado e um futuro, em outras palavras, a sua personalidade, dificilmente estará ali. E mesmo assim, não se perdeu nada de valor. Você ainda é essencialmente você. Na verdade, você é muito mais inteiramente você do que jamais terá sido, ou melhor, somente agora você é verdadeiramente você. Interessante, né? Vamos continuar lendo aqui. Deixa eu só grifar. E dá um oi para o Marcelo. Boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Marcelo. Tudo bom? Seja como um servo esperando pelo retorno do seu senhor, diz Jesus. O servo desconhece as horas, o Senhor vai chegar. A que horas o Senhor vai chegar? Então fica acordado, vigilante, aprumado e sereno. Não para perder a chegada do patrão, para não perder a chegada do patrão, desculpa, pessoal. Em outra parábola, Jesus fala das 5 mulheres descuidadas, inconscientes, que não tinham levado azeite suficiente, ou seja, não tinham levado consciência suficiente para manter as lâmpadas acesas, ficarem presentes, sabe? E assim perderam a chegada do esposo, do agora. Que coisa linda isso! E não participaram das bodas, ou seja, da iluminação. Essas 5 fazem um contraste com as 5 mulheres prudentes que tinham azeite e que ficam conscientes. Gente, eu confesso que essa parábola nunca fez muito sentido na minha cabeça. Agora, olha só, é só
o entendimento que faltava. Que coisa interessante. Muito interessante, Cristina. Nem mesmo os homens que escreveram esses evangelhos compreenderam o sentido dessas parábolas, e assim os primeiros mal-entendidos e distorções surgiram enquanto eles estavam escrevendo. Com as interpretações equivocadas, perdeu-se completamente o sentido real. Essas parábolas não sabem. Ai, gente, desculpa. Olha, eu não mexi em nada, não encostei em nada, mas a minha câmera ela tá tão instável, não dá para entender. Não estou entendendo você. Bom, eu vou continuar aqui, tá, Dulce? Essas parábolas não são sobre o fim do mundo, mas sobre o fim do tempo psicológico. Elas apontam para a transcendência da mente e para a possibilidade de se viver num estado inteiramente novo de consciência, que é realmente essa transformação mental, né? Essa transformação no sentido de consciência do momento presente, do estado de agora, né? Isso que a gente vem trabalhando nesse livro. Você quer comentar mais alguma coisa? Eu posso continuar lendo? Ou você continua? Não, eu quero comentar, né? Porque agora acabou aqui, vai começar outra Isso. parte. Então, olha só, o sentido esotérico de esperar é um sentido muito mais amplo do que a espera que a gente conhece como espera, né? Ou seja, eu estou ali esperando alguém ou esperando que alguma coisa aconteça. Ei, Marcos, seja bem-vindo, Marcos Eduardo. Gratidão você pela presença também. Oi, Marcos, tudo Então, bem? o que ele traz aqui, por exemplo, quando a gente está nessa espera que a gente conhece, que a gente entende como espera, normalmente a gente está na inconsciência, né? Pensando na morte da bezerra, como diz o português, claro, né? O português. Ou aborrecido por estar esperando, né? Ansioso por estar esperando. Alguma coisa assim, meio. Quem gosta de esperar, né? Aquela história. Quem é que gosta de esperar? Poucas pessoas esperam com a serenidade que precisa. E o que ele traz aqui. Ok, Cristina pediu um segundinho. E o que ele traz aqui é o seguinte: essa espera calma, serena, sabe? Viva o agora, esteja presente, esteja consciente. Eu falo muito disso quando você está buscando uma solução para algum problema, de você fazer perguntas e ficar presente. É essa espera. Você sabe que vai aparecer, você não sabe como e nem que hora, e você tem que estar nessa presença alerta. Então, a gente fala muito disso aqui. Mas, gente, não é uma coisa muito. É uma coisa simples, né? Só de você estar ali percebendo tudo. E o tudo que a gente fala é o tudo que a gente consegue perceber, porque a nossa mente ela é muito limitada. Como a gente recebe muitos estímulos o tempo todo, ainda mais hoje em dia, né, com celular, tudo acontecendo ao mesmo tempo, notícias do mundo em tempo real, na palma da mão, o que acontece? A nossa capacidade de processamento dessas percepções é muito pequena. Então, a gente tem que estar muito mais alerta, só que com serenidade, senão você gera o quê? Ansiedade. Né? Que aí já não seria mais a expectativa positiva, né? Seria uma expectativa nada positiva, adoecida, que aí já vai para a ansiedade. Isso é muito importante de você entender, porque, de verdade, as soluções de todos os problemas que você não tem aí na sua caixinha das experiências
elas vêm assim. Elas vêm para você quando você está nesse momento de presença alerta. Presença alerta e calma, sabe? Serena. E aí isso vem e você percebe, você está ali, presente para poder receber. E sempre é assim, Dulce? Não, às vezes você tá adormecido, não é bem dormindo, mas num, num estado que a gente chama de teta, que é a meditação, né? É o mesmo estado hipnótico, o mesmo estado de meditação. E a nossa mente entra nesse estado em vários momentos durante o dia, naturalmente. Naturalmente. E nesse momento também você consegue receber muitas intuições, respostas, né? Desse campo de consciência, da inteligência infinita. Mas você também tem que estar ali nesse sentido de calma, aguardando e alerta para perceber que aquilo é a sua resposta. Eu já ia te perguntar, posso te botar? Ai, ai. A beleza nasce da serenidade da sua presença. O que você acabou de descrever é algo que acontece comigo ocasionalmente, por breves momentos, quando estou só e em meio à natureza. Sim, os mestres Zen usam a palavra satori para descrever um momento de insight, um momento de mente vazia e presença total. Embora satori, gente, eu não sei se é assim que fala, tá? É satori, satori, mas embora satori não seja uma transformação duradoura, agradeça quando ele surgir, porque terá uma amostra da iluminação. Isso já pode ter acontecido muitas vezes, sem que você soubesse o que significava e como era importante. A presença é necessária para tomarmos consciência da beleza, da majestade, do aspecto sagrado da natureza. Você alguma vez contemplou o espaço infinito em uma noite clara, estarrecido por sua calma absoluta e indescritível vastidão? Já escutou de verdade o som de um riacho numa montanha na floresta? Ou o som de um melro ao cair da tarde, uma, ao cair da tarde em uma tranquila tarde de verão? Para perceber tudo isso, a mente tem que estar serena. Você tem que se despojar por um momento da sua bagagem pessoal de problemas do passado e futuro e também do seu conhecimento. Do contrário, você olhará, mas não verá, ouvirá, mas não escutará. Tem ouvidos, mas não escuta? Tem olhos, mas não vê? Estar totalmente presente é fundamental. Existe algo mais sobre a natureza, sobre a beleza das formas externas, algo que não pode ser nomeado e é inefável, uma essência profunda, interna e sagrada. Onde quer que exista beleza, essa essência interior brilhará de alguma forma. Ela só se revela quando estamos presentes. Será possível que essa essência, sem nome, e a sua presença sejam coisas idênticas e uma coisa só? Será que a essência estaria lá sem a sua presença? Vá fundo nisso. Descubra por si mesmo. Eu tenho certeza que a Cristina já viveu vários momentos assim, quando ela olha para suas flores e fica ali, sabe, apreciando e imaginando Deus fazendo aquela obra de arte, né? Ó, tem uma flor que eu tô para postar uma fotinho dela, você me deu até ideia, eu vou colocar hoje. Ela é assim, sabe aquelas florzinhas do mato?
que passarinho traz assim para os vasos, né? E fica ali. E aí eu fico tirando aquele estrevinho, tudo. Mas ela é tão linda, tão singela, ela é roxinha assim, cheia de capricho. E qual o mais caprichoso dela? Ela dorme. Ela se fecha à noite, aí ela acorda umas 10 e pouquinho assim, ela se abre toda, fica toda Gente, faceira. é a minha flor, essa daí é a minha flor. Eu Ela é pensei em roxa, você mesmo. olha só, ela é Ela roxa, é roxa, vou marcar você, vou colocar lá no Stories, vou marcar roxa, você. ela É muito linda, dorme até 10 horas, mesmo. É muito linda, cara. ela é Aí, linda e singela. aí, ó, parece, sabe aquelas canetinhas fininha? Tipo assim, é isso que mais me deixa encantada sabe, nas plantas. Falo, nossa, o criador ele é tão atento a detalhes. Quando você olha assim uma flor ou uma folhagem mesmo, pode perceber, Dulce, sabe assim, parece que tem um capricho de um traço tão fino, um contraste tão lindo, tão sutil. Você fala, cara, ele não repetiu nada, sabe? Não foi assim, tipo, feito em grande escala. Aí você olha os Não, 7 bilhões de pessoas que tem na Terra, também da mesma forma, cada um de um jeitinho, cada um com um formato, uma bioquímica, uma energia, cada um com uma personalidade. É muita criatividade, né? É e espetacular. você sabe que os animais, eles se diferenciam. Às vezes, a mesma espécie, ela parece igual. Por exemplo, a onça pintada. Você Ou sabia a que zebra, elas né? se diferenciam pelas pintas? Então, menina, Nenhuma é igual à outra. Ou a seja, girafa. é individual o processo de criação, entendeu? É artístico. Ei, Oneide, seja bem-vinda, querida, sumidinha. Oi, Neide, tudo bem? É muito Isso lindo. é muito fantástico, isso é muito fantástico, gente. E quando você começa a perceber essas coisas, é porque você está presente. Então, é nesse estado de presença que a gente tem que estar nessa espera. Para que eu quero esperar? Para que eu quero esperar? Essa espera, ela serve para tudo, né? Para tudo. Para a vida. Na verdade, a gente está sempre à espera de algo, não é mesmo? Você não está na espera de chegar o tempo de você descontar o seu cheque que o universo te mandou? Não, e essa espera consciente, ela te dá essa oportunidade de, enquanto você espera, você observar as belezas, né? Do momento, do caminho, das pessoas, do que traz, cada diálogo, cada conversa, cada encheção, aquela coisa, fala, ai, tá enchendo meu saco, aí cada encheção de saco, você entendeu? Se você estiver presente, você olha para isso de uma maneira diferente e vai tirar pelo menos um aprendizado. Agora, se você não está presente, se atropela tudo e continua na espera, só que inconsciente. Pois é, e você apreciar essa beleza, né? É uma das formas que a gente tem de aumentar o nosso ponto vibrátil, né? É uma técnica, inclusive, que o Abraham traz lá no livro Peça e Serás Atendido, né? E, e essa apreciação, essa contemplação do que é belo, ela hoje já é usado como humanização, sabia? Como, por exemplo, as empresas, que antes eram aquelas empresas fechadas, assim, aqueles escritórios, né, fechados, cinza. Hoje, eles já sabem que as pessoas, elas produzem muito mais, principalmente as pessoas que trabalham com criatividade. Elas produzem muito mais num ambiente humanizado. E essa humanização, às vezes, vem em forma de pintura nas paredes, sabe? Aqueles murais, assim, de plantas, fotos das pessoas, mas normalmente vem em forma de natureza também, sabe? Eles fazem aqueles painéis, né? De Isso acontece muito no Japão. O Japão faz muito isso, porque eles ficam muito tempo dentro das empresas, né? Muito tempo. E isso já foi provado que isso aumenta
o bem-estar dos funcionários só de ter uma parede pintada como se fosse uma natureza. Olha só. Então é muito interessante, isso é muito interessante. E mostra o seguinte, né? É o que hoje os cientistas falam. Não é que a gente faz, não é que a gente faz parte da natureza, a gente é a natureza, né? A gente está intrinsecamente ligado a tudo isso. E às vezes esse vazio que a gente sente é porque a gente se separou, né? Inclusive tem uma crítica muito grande aos chinelos de borracha, né? Que nos separa desse solo. Eu não consigo, gente, eu adoro, mas é aquela história, você precisa ter os seus momentos de você botar o pezinho na grama, botar o seu pezinho na areia, botar o seu pezinho na terra, né? E aí você escolhe o que é mais gostoso para você. Entrar numa água, num riozinho, num riacho, no mar. Tô precisando dessas coisas. Precisando, sabe, me ligar na natureza. Tô muito separada. Eu também estou precisando. E aqui tão perto, sabe? Esses dias eu estava refletindo sobre isso. Nossa, preciso mudar um pouco isso, de verdade, sabe? Porque aqui perto da gente tem muita mata, né? Peraí, Tem gente. cachoeiras, então dá para fazer algumas coisas assim interessantes. E aí, só que eu fico meio, sabe, é engraçado, né? Mas aí é o lado mãe, né? Tipo, aí para cachoeira com um menino que não para quieto, aí já antes de chegar, antes de sair de casa, eu já estou estressada. Aí eu acabo não indo. Mas bora lá. Vamos aqui? Pode continuar? Aham, vai lá. Quando você vivenciou esses momentos de presença, provavelmente não percebeu que por breves instantes estava em um estado de mente vazia. Isso aconteceu porque o espaço entre esse estado e o fluxo de pensamentos era muito estreito. Ah, o seu Satori. Será que você já leu isso? Já leu? Não. O seu Satori pode ter demorado por só uns segundos antes que a mente surgisse, mas ele esteve lá. Do contrário, você não teria vivenciado a beleza. A mente não pode reconhecer nem criar a beleza. Olha que legal. A mente não pode reconhecer nem criar a beleza. Por alguns segundos, enquanto você esteve completamente presente, aquela beleza ou algo sagrado esteve lá. O pequeno espaço, sua falta de vigilância e a falha no estado de alerta impediram que você visse a diferença fundamental entre a percepção e a consciência da beleza, sem pensamento. E a nomeação e a interpretação disso como um pensamento. O espaço de tempo foi tão pequeno que pareceu ser um simples processo. No entanto, a verdade é que no momento em que o pensamento surgiu, tudo o que lhe restou foi uma lembrança dele. Quanto maior for o espaço entre a percepção e o pensamento, mais profundos seremos como seres humanos, ou seja, ficaremos mais conscientes. Presta atenção nas flores, viu, gente? Nas plantas, nos detalhes. Muitas pessoas estão tão aprisionadas em suas mentes que a beleza da natureza não existe para elas. Podem dizer que flor linda, mas é apenas um rótulo mental mecânico. Como elas, como elas não estão como elas não estão serenas, não estão presentes, não veem a flor de verdade, não sentem a sua essência. Do mesmo modo como não conhecem a si mesmas, não sentem a sua presença, a sua própria essência interior sagrada. Como vivemos em uma cultura dominada pela mente, a maior parte da arte moderna, da arquitetura, da música e da literatura é desprovida de beleza, de essência interior, com raras exceções. A razão é que as pessoas que criam essas obras
não consegue livrar-se das suas mentes, nem mesmo por um minuto, por um momento. Portanto, nunca estão em contato com aquele lugar interior, onde se originam a verdadeira criatividade e a beleza. A mente pode criar monstruosidades, e não só nas geleiras da arte, nas galerias de arte. Olhe para as nossas paisagens urbanas e terrenos baldios em zonas industriais. Nenhuma civilização jamais produziu tanta feiura, vivenciando a consciência Você pura. sabe que teve uma produção aí do Brasil Paralelo sobre isso. O quanto isso afeta as nossas mentes, sabe? E aí eles mostram, assim, pessoas mesmo que estudam isso, né, profundamente. Eu já não lembro mais como é que é o negócio da beleza. Esqueci como é que chama esse estudo que eles fizeram. A morte da beleza, uma coisa assim. E é muitíssimo interessante, gente, é muitíssimo interessante. É um estudo muito profundo que mostra o seguinte: antigamente, a arquitetura, as pinturas, as esculturas, tudo que o homem fazia meio que imitava a natureza ou a forma humana. Né? Então, quando você olha lá para aquelas formações lá da Grécia, né, com aquelas pilastras, aquilo tudo era dimensionado com o corpo humano. Então, existe os projetos, né, e que mostram como que era aquelas colunas eram dimensionadas como pernas. E então, tudo existe ali harmonicamente e você vê uma beleza naquilo, né? Hoje você vê que as casas são caixas, né? A arquitetura são caixas. Não tem uma beleza assim, não tem mais aqueles, sabe, aquelas eiras e beiras, aquelas eiras e beiras que ficava tudo bonito, sabe? Não se preocupam mais em botar uma estátua bonita para ficar bonito, sabe? Uma coisa legal para embelezar. Não é aquela caixa. Eu detesto esse tipo de arquitetura. Detesto. Eu já não gostava, já não ressoava comigo. Quando eu vi esse programa lá, gente, ficou muito claro para mim que realmente aquilo faz um mal para a nossa mente. Não tem assim, sabe? E aí você entra nas casas, nas arquiteturas, eu olho muito isso, é uma coisa que me agrada olhar essas coisas, porque, como se diz, você está projetando o seu futuro, mas você tem que estar presente no agora, né? Você tem que estar presente. Então, como você pode ficar presente no agora com isso? Olhando a arquitetura, decoração, coisas que você gosta, isso além de gerar essa contemplação, esse sentimento, né? É uma forma de você estar falando com a sua mente, com o universo, assim, olha, eu gosto disso. E aí você olha aquelas decorações, assim, que não tem, sabe, que não agrada os olhos, que não agrada o coração. Aquelas arquiteturas, aquelas decorações de interiores frias, distantes da gente, sabe, que não gera uma conexão. É muito estranho, realmente. E as pinturas, hoje em dia, aqueles rabiscos, aquelas coisas. Além de ser muito estranho, na realidade, isso é muito vazio, né? E muito padronizado. As casas, assim, você vê, quase todas como um padrão só vai mudando a cor ou alguma coisa assim. São todas muito suntuosas, né? Grandes até, mas, tipo, tudo caixote, assim, tudo caixa. Tem um rapaz, eu tava querendo lembrar aqui o nome dele, não consegui, não veio à mente, depois eu coloco lá no grupo, a hora que eu achar. Mas ele faz um trabalho super bacana. Ele faz umas pinturas gigantescas, assim, nas laterais dos prédios em São Paulo, sabe? E dá um pouco de colorido naquilo.
É muito legal o trabalho que ele faz, muito legal mesmo, muito lindo. E ele traz muitos elementos assim da natureza, né? Muita geometria sagrada. Então, assim, é uma forma de você deixar mais suave, mais leve um ambiente que é tão, né, tão pesado e que, querendo ou não, que você coloca ali, ele coloca ali uma pintura, você coloca uma pintura ali no destaque, num lugar em São Paulo que impacta a vida de milhões de pessoas, né? Que está o tempo todo passando por ali. E querendo ou não, você pode até não prestar atenção, mas subliminarmente, né? Inconscientemente você capta aquela imagem, capta algo de bom. Assim como você capta algo de ruim também, né? Então é interessante a gente cuidar do nosso entorno como um todo. Tem dois irmãos que são chamados os gêmeos, que Os fazem gêmeos. isso, né? Eles Uhum. fazem isso e, inclusive, já fizeram muitos trabalhos aqui em Vitória, são contratados, né? Mas eles não fazem só trabalho contratado, não. Eles, às vezes, eles pegam aí uns lugares para poder dar essa humanizada, né? Mas tem outras pessoas bem bacanas também. E, e é isso, a gente precisa retornar, né? Porque, olha só, a gente vai para uma separatividade para ver que não é bom para poder retornar, né? Quase sempre a gente faz esse movimento, né? Quando a gente desperta para o conhecimento, a gente faz esse movimento, né? A gente se separa desse Deus, desse Criador, né? E passa ali alguns milhares de anos sofrendo para poder retornar a ele, né? Entender que, na verdade, o conhecimento sem esse entendimento não faz sentido e gera dor, sofrimento, né? É. Eu E, acho, e tudo. tenho para mim que tudo é muito cíclico, sabe? A história da humanidade, a nossa vida, a vida da natureza. E fala muito sobre isso, né? De um trajeto, um caminho que você faz, aí você chega num ápice e é como se o ciclo de repente se repetisse. Não da mesma forma, né? E quando a gente fala assim de autoconhecimento, autodesenvolvimento, a gente está falando de uma espiral. Você passa pela mesma situação, mas não da mesma forma. Você não é a mesma pessoa. Você falando aí dessa separação, separatividade, como você colocou aí, lembra de um conto que o cara foi no médico, o médico falou para ele assim, olha, todos os seus exames estão alterados, você tem 6 meses, cara, se você não se cuidar, ou você muda de vida agora, ou você vai morrer, você vai infartar. Aí ele foi pro campo, né, largou toda a vida dele e tal, foi viver no campo e foi pescar. E chegou lá e começou a ficar irritado, né, porque não conseguia pescar, não via nenhum peixe, tinha um senhor lá pescando, e aí o senhor falou para ele, ó, joga o anzol e fica calmo, fica sereno, né? Tipo, entra em contato com essa atmosfera toda. E ele tava lá, tipo, jogava e nada. E esse senhorzinho, tipo, só tirando peixe, só tirando peixe, só tirando peixe. Aí o cara pegou e falou assim, nossa, mas o senhor pesca tão bem, o senhor nunca quis sair daqui? Não. O senhor nunca quis montar uma peixaria? Não, não, mas olha, com tanto de peixe que o senhor pescou, tipo, em 1 hora o senhor pescou, sei lá, uns 20 peixes, né? Imagina isso ao longo do dia, vezes o dia da semana, tal, tal, tal. Dá pra gente, tipo, aumentar isso daqui, você faz uma peixaria, faz um pesca e pague, daqui a pouco você tá exportando peixe. E o cara, não. E aí depois para quê, né? O cara fala, para quê? Para depois vir aqui, vir pescar por receita médica, né? Como você está agora à beira de um infarto. Então, quer dizer, tem coisas que realmente não faz muito sentido, né? Fica É ali, mais ou pega. menos assim, eu lembro dessa história, mais ou menos assim. Aí você vai poder comprar um lugar bonito, É, tranquilo, para você poder viver. Ele falou, mas eu já tenho isso. é tudo Tipo isso assim, aqui, eu não preciso disso. exato. Mas você sabe que é a falta de percepção que nós temos. Às vezes, o que você está buscando, você já tem. Como você e a Jaque falaram ontem na live, sabe, a felicidade. Você já acorda e você tem tudo para ser feliz, você já é feliz ali, né?
Então, assim, por que que você vai se separando dessa felicidade? Por que que você vai deixando de Criando enxergar? necessidades. Criando necessidades que te levam para longe, aí você sofre um tanto para depois voltar e fazer o caminho inverso. Gente, isso aqui não é uma apologia a você ter pouco. Você só não pode se perder de você. Entende? Você É, só não pode se perder de você. Qual que é o seu objetivo? Qual é o seu grande objetivo? Ai, é ser feliz, mas eu já sou feliz. Ok, o que que pode ser mais contribuição, então, para eu ser mais feliz? Né? o Ai, eu controle gostaria muito de ter uma casa mais, uma decoração mais assim, mais assada, ou uma casa mais espaçosa para eu receber. Ok, o que a gente pode fazer com leveza, com tranquilidade, sem se perder da gente, né? Sem perder o que nós já temos, sem parar de reconhecer o que nós já temos, para alcançar isso que vai te trazer ainda mais, entende? Porque para você uhum, alcançar isso, você vai ter que fazer coisas, vai ter que ser outra pessoa. E normalmente vai ser melhor, você vai aprender coisas, né? Vai fazer coisas, desenvolver habilidades. E isso é o processo natural também, porque às vezes a gente está tão parado, né? Ah, tá tão contente com o que tem, e esse uhum, contentamento às vezes nos para. E na natureza nada está parado, ou você está crescendo ou você está morrendo. Né? Então, esse contentamento não pode também parar você, parar de progredir, de evoluir, né? De buscar coisas melhores, mas sem perder essa essência, sem perder de vista tudo que você já tem, todo esse reconhecimento. uhum. Vai aí, Lúcia. Aonde você parou? Onde você parou, mulher? Vai mais um Vivenciando, pouquinho, que aí. vivenciando a consciência pura. Presença, é página 45. Vivenciando a consciência Ah, é. pura. Isso mesmo. Presença é o Vivenciando a mesmo. consciência pura. Presença é o mesmo que ser? Presença é o mesmo que ser? Quando tomamos consciência do ser, o que te falo, o que de fato acontece é que o ser se torna consciente de si mesmo. Vou repetir, tá? Quando tomamos consciência do ser, ou seja, dessa essência, o que de fato acontece é que o ser, a essência, se torna consciente de si mesmo. Quando o ser toma consciência de si mesmo, isso é presença. Como o ser, a consciência e a vida são sinônimos, podemos dizer que a presença significa a consciência se tornando consciente de si mesma. Gente, que coisa mais interessante! Ou a vida tomando consciência de si mesma. Mas não se apegue às palavras e não se esforce para entendê-las. Não há nada que você precise entender antes de conseguir se tornar presente. A gente fica muito preocupado, sabe, em entender o que é o estado de presença, o que é a essência, o que é esse ser, para a gente poder encontrar. E é exatamente não ir para essa mente, não é para ir para a mente. Quando você vai para a mente, você não encontra isso, não é racional, é emocional, né? É percepção. Dulce, mas a percepção não é mente? Não, a percepção é do ser. A percepção é do ser. Existe uma percepção física, né, que a gente chama de percepção física, e existe a percepção extrasensorial.
A gente está falando dessa percepção extrasensorial que não é racional. Quando a gente fala aqui que teve insights, você acha que é racional? Se você for para a razão, a mente vai falar assim, é coisa da sua cabeça. Esquece isso, bobagem. Não é, Cristina? Mas se você não vai para a mente, você pega e coloca aquilo em prática, cara, ou não coloca em prática. Ali na frente você fala assim, poxa vida, eu devia ter colocado em prática. É isso. Então você não precisa entender antes de conseguir. Ontem eu vi um vídeo, inclusive mandei para a Cristina, com a Monja Coen, no podcast que eu gosto lá. E aí o cara fala assim, ela fala sobre esse encontro, né, com a sua essência e tal. E aí ela fala, não, você encontrou a sua essência, olha que bacana. Ele falou, mas eu não tenho certeza disso. E aí como é que a gente vai ter certeza se a gente está vivendo a essência? Olha para o seu sentimento. Olha para o que você está sentindo. Está gostoso, está leve, está divertido, está harmônico. Não tem rusga de ansiedade, de medo. Você está vivendo completamente na sua essência. Então, a gente fica achando que viver na essência, sabe, é ter uma luz em volta do nosso corpo e algo muito, sabe, assim, fenomenológico que vai acontecer com a gente. Não, gente, isso é o natural. A gente só esqueceu, entendeu? A gente só se separou disso. Mas a volta para isso é muito natural, não vai acontecer nada demais, só você vai se sentir bem, em harmonia, em paz, sabe? Em total harmonia com o todo, com você. Ponto. Ponto, ponto. Não tem mais. Agora, quando que a gente começa a se desalinhar? Quando o negócio começa a ficar ruim, começa a dar aquela angústia, aquele medo, aquela ansiedade, sinal que você desalinhou. Não está muito na sua essência. Aí, quando ele falou isso, eu falei, gente, ele não entendeu nada ainda, mas está tudo bem. Compreendendo o que você acabou de dizer, mas compreendendo o que você acabou de dizer, mas isso parece implicar que o ser, a realidade transcendental definida, ainda não está completo e que está passando por um processo de desenvolvimento. Será que Deus precisa de tempo para um crescimento pessoal? Deus deve achar engraçado isso, né? Deus deve dar muita risada da nossa ignorância. Oh, Jesus amado. Vamos. Mas a resposta é sim, olha só, a minha ignorância é minha aqui nesse caso. Sim, mas somente se visto da perspectiva limitada do universo manifesto. Ah, bom, entendi. Na Bíblia, Deus declara: eu sou o Alfa e o Ômega, ou seja, o primeiro e o último. Né? Eu sou aquele que está vivo, é o que é, ele é o eu sou. No reino eterno em que a Bíblia habita, que também é a nossa casa, o começo e o fim, o alfa e o ômega, são a unidade e a essência de todas as coisas que existem e existirão. Está eternamente presente na forma de um estado não manifesto de unidade e perfeição, totalmente além de qualquer coisa que a mente humana possa vir a imaginar e compreender. Entretanto, em nosso mundo, de formas aparentemente separadas, a perfeição eterna é um conceito muito difícil de imaginarmos. Aqui, até mesmo a consciência, que é uma luz emanando na fonte eterna, parece estar sujeita a um processo de desenvolvimento. Mas isso se deve à nossa percepção limitada. Não é isso que acontece em termos absolutos. Ainda assim, vou continuar a falar por um momento a respeito da evolução da consciência
em nosso mundo. Todas as coisas que existem têm um ser, têm uma essência divina, têm um grau de consciência. Até mesmo uma pedra tem uma consciência rudimentar. Ao contrário, não existiria e seus átomos e moléculas se dissipariam. Tudo está vivo. O sol, a terra, as plantas, os animais, as pessoas, todas as expressões da consciência em níveis variáveis. A consciência se manifestando como forma. Tudo que existe é a manifestação desse Deus, né? Ele existe como manifestação de pedra, de montanha, de árvore, de flor, né? De Cristina, de Dulce, de computador, de copo, de caneta. Tudo que a gente vê é o que é o Deus manifesto. É essa energia criadora de tudo manifestada em alguma forma. E é por isso que tudo tem consciência, e isso já é provado pela física quântica. Quando eles fizeram aquela experiência da fenda dupla, que elas provam que o elétron ele tem uma consciência. O que é o elétron? É uma partícula, é uma das subpartículas do átomo, é uma das partículas que formam o átomo. Não é a menor partícula, porque existem partículas que formam os elétrons. Mas os elétrons e tudo que é tem consciência. E como que é essa consciência? Essa consciência, ela espera você observar ela para que ela haja. Então, ela vai agir de um jeito ou de outro, de acordo com o seu pensamento. É um negócio muito complicado e, ao mesmo tempo, muito incrível. Eu sugiro que você veja. Tem vários vídeos sobre a fenda dupla, né? Tem uma aqui no YouTube que eu gosto, que é, que é um desenho animado, até as crianças deveriam ver, que é muito, muito interessante, e que mostra, gente, que sim, tudo que tem elétron tem consciência. E assim, a gente está falando do elétron, mas significa que o próton não tem consciência? Tem também. Todas as partículas têm. Tudo tem consciência. Que consciência é essa? É a consciência do todo, manifesta ali. E é a partir daí que nasceu a história do seu pensamento cria sua realidade. Porque conforme você imprime o seu pensamento, conforme você observa a, as partículas, ou seja, a energia criadora de matéria, você cria a sua realidade de um jeito ou de outro. Ela se manifesta de um jeito ou de outro. Então, isso é muito grandioso. E talvez vocês não estejam entendendo assim o que eu estou falando, porque eu estou falando de uma forma muito simplificada. E também, se eu fosse explicar de uma forma muito complexa, também a maioria não entenderia, porque é aquela história, a física quântica, quando você pensa que entendeu, é porque você não entendeu. Mas é mais ou menos isso. Cris, você quer ler mais um pouquinho? Ou não está bem ainda? Tá. O universo desponta quando a consciência toma um copo. Desculpa. O universo desponta quando a consciência toma um corpo e uma forma, formas abstratas e formas materiais. Olhe para os milhões de formas de vida só nesse planeta, no mar, na terra, no ar, e em seguida, como cada forma de vida se reproduz milhões de vezes. Com que propósito? Será que alguma coisa ou alguém está jogando um jogo com a forma? Ela já volta, gente. É isso que os antigos profetas da Índia se perguntavam. Viam o mundo como lila, uma espécie de jogo divino jogado por Deus. As formas de vida individuais não são, obviamente, muito importantes nesse jogo. No mar,
A maioria das formas de vida não sobrevive por mais de alguns minutos depois de ter nascido. A forma humana também vira pó bem rapidamente. E quando ela se vai, é como se nunca tivesse acontecido. Isso é trágico ou cruel? Só se criarmos uma identidade separada para cada forma e esquecermos que a consciência de cada uma é a expressão da essência divina através da forma. Mas você não sabe de verdade essas coisas até que vivencie a sua própria essência divina como pura e consciência. Como pura consciência. Exatamente. E eu convido você a conhecer o workshop de conexão com a sua essência. O link está aqui embaixo. Ele está à venda, ele já está todo lá no Hotmart, todinho lá no Hotmart. Eu acabei de subir ele hoje. Tá? Então, é um workshop que foi gravado, né? Logo a gente faz uma segunda versão, mas está lá. É uma forma de você começar a fazer essa conexão com você. E é a conexão que vai trazer, sabe, tudo que você deseja, tudo que você sonha para você. Se um peixe nasce no seu aquário e você lhe dá um nome de John, escreve uma certidão de nascimento, conta-lhe a história da família dele e 2 minutos depois, o vê sendo engolido por um outro peixe, isso é trágico. Olha o Marcos falando. Está entendendo. Bacana. Ah, ele está entendendo da física quântica. Deve entender de física quântica. Bacana. Acho que é linda, né, Dulce? Nossa, gente, quando eu estudei física quântica assim, a primeira vez, sabe, basicamente, assim, o básico, cara, é de se sair correndo 3 dias, assim, igual aquele menininho lá do filme, mas de alegria, porque é um negócio muito expansivo. Prova tanta coisa, mostra tanta consciência. Ai, gente, é muito incrível tudo isso. Como que eu posso ser mais feliz e grata, universo, por tanto conhecimento incrível? Mas só é trágico porque você projetou um eu interior separado, onde não havia nenhum. Você se apoderou de uma fração de um processo dinâmico, uma dança molecular, e fez dela uma entidade separada. A consciência assume formas tão complexas para se disfarçar que acaba se perdendo completamente nela. Nos dias atuais, a consciência está totalmente identificada com seu disfarce, com seu personagem, né? Só se conhece como forma e assim vive com medo da destruição dessa forma física ou da forma psicológica. Essa é a mente egóica, sabe, do seu ego. E é aqui que surge a grave disfunção. Agora parece que alguma coisa deu errado em algum ponto ao longo da linha de evolução. Mas mesmo isso é parte da lila, o jogo divino. Por isso, a pressão do sofrimento criada por essa aparente disfunção obriga a consciência a se desidentificar da forma e a faz despertar do sono da forma. Ela recobra sua autopercepção, mas um nível muito mais profundo do que a perdeu. Ela recobra sua autopercepção, mas num nível muito mais profundo do que quando a perdeu. Então, você percebe que é necessário essa separatividade? Que quando você volta muito mais consciente. Você volta muito mais, faz parte, no meu ponto de vista, isso faz parte do processo de evolução, tá? Faz parte. Gente, isso aqui tudo
Isso aqui tudo tem que ser grifado para a gente estudar depois, sabe? Com muita atenção. Esse processo é explicado por Jesus na parábola do filho pródigo, que deixa a casa paterna, esbanja a fortuna, vira mendigo e então é forçado por suas provações a voltar para casa. Ao chegar, o seu pai o ama mais do que antes. O estado do filho é o mesmo que anteriormente, ainda que não o mesmo. Tem agora uma dimensão adicional de profundidade, de entendimento, sabe, de vivência. A parábola descreve a trajetória a partir de uma perfeição inconsciente. Passa por uma aparente imperfeição e demonismo até chegar a uma perfeição consciente. Você consegue perceber agora a profundidade e a grandeza de se tornar presente como observador da sua mente? Sempre que observamos a mente, livramos a consciência das formas da mente, criando aquilo que chamamos o observador ou a testemunha. Consequentemente, o observador, que é a pura consciência além da forma, se torna mais forte e as formações mentais se tornam mais fracas. Quando falamos sobre observar a mente, estamos personalizando um fato de verdadeiro significado cósmico, porque através de você, a consciência está despertando do seu sonho de identificação com a forma e se retirando da forma. Isso é o prenúncio. E também parte de um acontecimento que provavelmente ainda está num futuro distante, que nos diz respeito ao tempo cronológico. Esse acontecimento é conhecido como o fim do mundo. Gente, isso aqui não é um prenúncio do Apocalipse. Calma, calma. Mas é um prenúncio do que se chamou o fim do mundo, né? Que é o quê? É exatamente esse momento de mudança que nós estamos vivendo hoje. Esse momento de mudança, gente, é grandioso, necessário, e eu não sei você, mas sabe, eu peço para que isso aconteça o mais rápido possível, independente do que acontecerá com a forma, porque isso não é importante. A forma que a gente chama de corpo, de vida, sabe o que vai precisar acontecer para que a gente passe por esse momento de transição, né? Para que o nosso planetinha melhore a sua vibração, para que tudo melhore por aqui. Normalmente, antes de melhorar, piora, lembra? Então, a gente está passando exatamente por esse momento, aonde a forma, o que a gente chama de mal, está numa luta desesperada para se manter, mas as pessoas estão se despertando, as pessoas estão começando a acordar desse sonho, dessa hipnose, sabe, massiva que houve durante tanto tempo, tantos milhares de anos, né? E as pessoas estão despertando. E aí, é o fim do mundo? Ou será que é o começo de uma vida muito mais grandiosa? Eu acho que é o começo, né? De algo muito grandioso mesmo, muito lindo. Porque não existe o fim. Se Uhum. somos seres imortais, o que é o fim? A morte não é o fim, né? Não existe o fim para a gente. Ai, mas Verdade. Cristina, e se vier um meteoro e explodir a Terra? Explodiu um Existem aqui, muitas explodiu moradas outro. na casa do meu pai. Fez uma Existem muitas barulhão. moradas. Existem muitas moradas na casa do meu pai. E assim, Uhum. essas muitas moradas, é só você olhar para o céu, sabe? E assim, o céu é o que a gente vê, mas existem tantas outras dimensões, Eu ia falar. tantas outras, tantos outros universos, multiversos, né? Tudo uma questão de Aí frequência. já vai ser, sabe?
aí já depende um pouco do tamanho da sua loucura. Para mim e para a Cristina, isso é bem Vai natural. embora. Lá no nosso manicômio, a gente fala muito disso. Aí quando o povo chega, a gente disfarça. Ai, você acha que vai chover? Não. Universo paralelo, sabe? Dimensão paralela. Dimensão paralela já é praticamente provado, né? Mas e o universo paralelo? É Já muito está lindo, quase né? sendo provado também, tá? Ai, ai. É muito interessante, gente. O negócio é muito mais grandioso do que a nossa vã filosofia pode alcançar. E assim, abra sua mente, abra o seu coração. Não veja nada disso, sabe, com a razão. Se você tentar encontrar razão aqui, se você for lá para o workshop de conexão com a essência, com a sua razão, cara, você não vai encontrar nada. Não vai alcançar nada. Vai com a sua alma, com a sua vontade de encontrar. Só isso, só leva isso. Deixa a sua Verdade. razão na gaveta. E aí você Isso vai. mesmo. Aí você vai expandir horrores. Bora lá, É isso. Mori? Bora! Bora pro final de semana, povo? Bora. Fim de semana lindo para todo mundo. Fim de semana incrível, que amanhã é o melhor dia do ano. Por que será, né? Por que será que amanhã é o melhor dia do ano? Amanhã é o melhor dia do ano. É o dia em que nascem as bruxas mais loucas. É Muito isso, bem. pessoal. Hoje nós já falamos besteira demais. Ficamos por aqui. Mentira. Falamos muita coisa boa. Presta atenção. Falamos muita coisa boa. Verdade. Beijo para E é isso, vocês. Bom pessoal. fim de semana. Beijos. Até segunda. Até segunda.